Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula de processo penal. Hoje iremos trabalhar o tema prisões. Olha só, iremos trabalhar hoje aqui o tema prisões, tá certo? Professor, me dá um conceito de prisão. Prisão nada mais é do que a restrição da liberdade ambulatorial. Prisão nada mais é do que restringir o seu direito de ir e de vir, o seu direito de se locomover aí onde você quiser, tá certo? Tem seu direito de ir, de voltar, de vir, de ficar. Então, restrição da sua liberdade. Agora, quais os tipos de prisões que existem? Quais as espécies de prisões existentes? Olha só, antes da gente entrar aqui no tema, a gente vai traçar aqui com vocês algumas observações. Pessoal, quando eu falo em prisões, existe a chamada prisão civil, certo? A prisão civil, a que existe ainda é a de alimentos, prisão civil de alimentos. Tínhamos, né, gente, a do depositário infiel, certo? Depositário infiel. Essa aqui não existe mais, apesar de ainda constar na Constituição, certo? A gente tem aqui diversos tratados internacionais que o Brasil é signatário que não aceita mais esse tipo de prisão aqui civil. A do depositário infiel, tá certo? Então, olha só, é o Pacto de São José da Costa Rica. Então, olha só, além da prisão civil, nós temos aqui uma espécie de prisão que é a prisão pena. A prisão pena, gente, é aquela quando há uma condenação e essa condenação já transitou em julgado. A gente vai ver aqui, salvo, né, os casos de condenação pelo tribunal do júri, em que aplica-se ali imediatamente o cumprimento da pena, né, é a execução provisória da pena, porque o tribunal do júri, segundo o STF, em decisão mais recente, tem que prevalecer a soberania dos vereditos. Tá certo? Então, se eles aceitaram ou condenaram o réu deve cumprir pena. O fato de não cumprir pena ali de forma imediata é como se estivesse relativizando, né, ali a soberania dos vereditos, que é uma previsão constitucional. Calma que eu separei aí um bloco só para a gente falar sobre, um bloco não, um slide só para a gente falar sobre isso. Além da prisão civil, além da prisão pena, temos aqui, gente, a prisão administrativa. Como exemplo, olha só, a prisão do militar. Então, o militar, né, que cometeu lá uma transgressão militar, ele pode ser punido administrativamente, certo? Administrativamente. E, por último, aqui, ó, para nós fecharmos aqui nossas premissas sobre prisões, temos as chamadas prisões cautelares. Ó, as prisões cautelares. Como exemplo, temos aqui a prisão em flagrante, a prisão em flagrante, a prisão preventiva, e nós temos aqui a prisão temporária, como, né, aqui prisões cautelares. A única que ainda há uma divergência se é ou não é uma prisão cautelar, talvez seja o flagrante, né, gente? Há quem diga que o flagrante ele é pré-cautelar, porque a pessoa foi capturada ali e ainda não houve uma cautelar. Talvez seja convertida em prisão preventiva, aí sim seria uma cautelar. Mas, para fins de prova, né, a doutrina entende de forma majoritária que as espécies de prisões cautelares são prisões em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária, beleza? Agora sim, vamos entrar aqui no conceito de prisão. O que é a prisão? Prisão nada mais é do que a restrição da liberdade proveniente de um flagrante, de uma transgressão militar, ó, transgressão disciplinar militar, ou quando houver uma ordem judicial motivada. Essa ordem judicial, gente, entenda-se, pode ser ali um cumprimento de pena, certo? Pode ser ali uma preventiva, pode ser já uma condenação com trânsito em julgado, mandar cumprir, né? Mandar recolher a prisão. Então, ordem é qualquer ordem judicial que haja uma motivação. Beleza? Eu quero trabalhar com vocês aqui, gente, ó. A gente vai primeiro conceituar as modalidades de prisão, certo? Temos a prisão pena. Prisão pena é aquela decorrente do trânsito em julgado de uma condenação. Então, houve lá o processo, a pessoa foi condenada,
recorreu, mas não ganhou, chegou no final, transitou em julgado. Opa, ela terá que cumprir a sua condenação. Ela terá que cumprir ali a pena que foi imposta a ela no processo, na sentença, tá certo? E aí já vai entrar, ó, a lei de execução penal. Mas também nós temos uma prisão que é a prisão sem pena. A prisão sem pena é a prisão onde não há uma condenação, não há um trânsito em julgado, também conhecida como prisão cautelar, prisão processual ou prisão provisória. É aquela em que ela antecede o trânsito em julgado da condenação. Quando eu falo trânsito em julgado, eu quero dizer que não cabe mais recurso. É aquela prisão que não cabe mais recurso. Se é uma prisão pena, não cabe mais recurso. Se é uma prisão cautelar, ainda cabe recurso. Não houve ali, né, uma sentença definitiva. Tá certo, gente? Quais são as espécies de prisões sem pena? Ó, antes já viu, flagrante, preventiva e a prisão temporária. Tá certo? Vamos lá. Cabe a execução provisória da pena aqui no Brasil? Se isso cair em tua prova, como é que você se sai dessa pergunta? Como é que você enfrenta essa pergunta? Pessoal, vamos lá. Em um primeiro momento, olha só, o STF, ele editou duas súmulas, a 716 e a 717, admitindo, né, que o preso cautelar, ele desfrutasse dos institutos, né, dos institutos típicos da fase de execução penal. Por exemplo, progressão de regime e o livramento condicional. No segundo momento, o Pleno do STF, olha, em 2016, ele reconheceu o imediato cumprimento da pena antes do trânsito em julgado da decisão. Então, recapitulando. Em um primeiro momento, duas súmulas foram editadas, a 716 e a 717. O que é que diziam essas súmulas? Que o preso provisório ele poderia desfrutar de institutos que são oriundos da LEP, da Lei de Execução Penal, oriundos de quem já tem uma condenação transitada em julgado, que é a progressão de regime. Então, o preso provisório pode progredir regime, o preso provisório pode receber o livramento condicional. E em 2016, o STF falou o seguinte, ó, já que eles podem desfrutar desses institutos que são da condenação, né, já proveniente aí de uma sentença irrecorrível, bora fazer o seguinte, bora cumprir aqui, ó, vamos cumprir imediatamente a pena, né? Vamos executar a pena de forma provisória. Então, a partir de 2016, era admitido no Brasil a execução provisória da pena. Em um terceiro momento, julgando aqui as ADIs, ó, 43, 44 e 54, as ADCs, né? Abordando a redação do artigo 283 do CPP, foi afastada a execução provisória da pena. Tá certo, gente? Esse julgado aqui ele ficou bastante conhecido na época, né? Porque o ex-presidente, atual presidente Lula, né? Ele estava cumprindo pena e foi colocado em liberdade, porque o STF afastou, né, o cumprimento antecipado da pena ou a execução provisória da pena. O pacote anticrime, né, ele sustentou que a execução provisória da pena deveria ser mantido apenas nos casos do júri, onde o réu, né, ele fosse imputado a ele uma pena de 15 anos ou mais. Então, ó, o STF afastou o cumprimento da pena, o cumprimento antecipado da pena, e manteve apenas no tribunal do júri quando essa pena fosse igual ou superior a 15 anos. E aí choveu recurso para lá, recurso para cá, até que chegou no pleno do STF para que ele decidisse. Recente, em 2024, o STF decidiu que a soberania das decisões do tribunal do júri, que é prevista na Constituição, justifica a execução imediata da pena imposta. Agora, lá no pacote de crime, a gente tinha aqui, ó, um quanto de pena de 15 anos ou mais. E o STF, ele afasta isso. Ele fala, ó, em casos de decisões proferidas pelo tribunal do júri, não precisa ter uma pena ali de até 15 anos ou mais.
independentemente do total de pena, deverá ser cumprida. Olha só, dessa forma, condenados por júri popular podem ser presos imediatamente após a decisão, tá certo, gente? Então ele declarou, ó, trazer esse mínimo de 15 anos inconstitucional, tá certo, gente? Então o que é que nós temos hoje? Não existe cumprimento antecipado da pena. Não existe, como regra, a execução provisória da pena. Só existe cumprimento de pena quando há o trânsito em julgado. Agora, se essa decisão for do tribunal do júri, opa, aí independentemente do quanto da pena, da quantidade de pena imposta, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 15, 10 anos, 30 anos, não importa. A pessoa vai cumprir pena imediatamente. Para o STF, deve prevalecer a soberania dos veredictos. Pessoal que julga lá, ó, os jurados, a soberania dos jurados, né, gente, do tribunal do júri, autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. Essa foi a tese fixada, viu? Essa foi a tese fixada pelo STF. E como é que a gente fica no nosso cenário hoje? Como é que fica o nosso cenário hoje? Vamos lá. Pessoal, se o indivíduo ele estiver solto, a pessoa praticou um crime, porém ela está respondendo em liberdade. Veja, se ela responde em liberdade, ela permanecerá em liberdade, salvo se surgir alguma hipótese que autorize a sua prisão preventiva. A pessoa está em liberdade, está respondendo em liberdade, certo? E de repente ela começa a coagir testemunha, ela compra passaporte querendo fugir para um outro país. Opa, se há motivos, se há hipóteses que autorizem a preventiva, ele poderá ser preso preventivamente. Agora, o indivíduo ele já está preso. Ele está respondendo o processo preso. Então, ele continuará preso. Caso o juiz entenda que é motivo para manter a prisão, ele tem que fundamentar, tá certo? Deve fundamentar. Então, o que é que pode, ó? Eis que pode ser que o motivo que autorize a prisão já não exista. Então, vamos lá, imagine só, a pessoa foi presa em flagrante, ali foi convertido, né? Foi convertido em prisão preventiva. O juiz percebe que é caso de mantê-lo preso, ele fundamenta. Agora, se não há mais motivos, né? Não há mais motivos para mantê-lo preso, certo? O que causou a prisão preventiva já não subsiste mais, o juiz pode decretar aí a liberdade, né? Colocá-lo em liberdade imediatamente. Tá certo, gente? Então temos esses dois cenários na nossa atualidade. Agora a gente vai entrar aqui, gente, no tema das prisões cautelares, tá certo? A primeira prisão que eu quero trabalhar com vocês é a prisão em flagrante. Ó, a palavra flagrante significa, né, ao vivo, que arde, vem de flagrare, né, aquilo que arde, aquilo que está acontecendo. Se eu substituísse aqui, ó, a palavra flagrante por ao vivo, né, por ao vivo, seria a mesma coisa. Ao vivo. Se eu substituir isso aqui por live, ó, não tem as lives aí do Instagram, do YouTube? Se eu substituir a palavra flagrante por ao vivo, por live, seria a mesma coisa. Porque flagrante significa aquilo que arde, aquilo que está acontecendo. Tá certo, gente? Então, o conceito de prisão em flagrante é o seguinte, ó. Flagrante é a medida de autodefesa social caracterizada pela prisão, ó, pela privação de liberdade de locomoção, independentemente de prévia autorização judicial, daquele que é flagrado durante o cumprimento de um delito ou momentos depois. A gente vai ver que quando ele é flagrado durante o cumprimento de um delito, aqui se chama flagrante próprio. Aqui é o flagrante próprio. E momentos depois, ó, aqui estamos diante de um flagrante impróprio, tá certo? Flagrante impróprio. Vamos lá. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada
da autoridade judiciária, né, competente, salvo nos casos de transgressão militar, crime propriamente militar definidos em lei. Aí não precisa ter o flagrante, e aí não precisa ter a ordem escrita e fundamentada, tá certo, gente? A gente já falou sobre a prisão administrativa do militar. Vamos lá. Vamos trabalhar aqui as espécies de flagrante, tá certo? Começando aqui com o flagrante obrigatório. Pessoal, o flagrante obrigatório ou flagrante coercitivo, certo? É aquele que impõe aos agentes de segurança um dever de agir. Então, trata-se de flagrante da autoridade policial e de seus agentes, que possuem o dever de efetuar a prisão. Então, vamos lá. O policial ele tem dever de agir. Os agentes de segurança, eles têm o dever de agir. Então, se ele está vendo a pessoa cometer o crime, ele tem dever de agir. Aqui é o chamado flagrante obrigatório, tá certo? É o flagrante obrigatório. Agora, é diferente de qualquer do povo. Se qualquer pessoa do povo presenciar ali o cumprimento de um crime, vamos lá. Hoje a população, quando pega lá o bandido cometendo crime, faz o quê? Mete a porrada, né? Começa a linchar o cara. Então veja, qualquer do povo pode capturar quem quer que seja, né? Quem quer que esteja cometendo um ato ilícito. Então, se a pessoa foi capturada porque estava ali assaltando, qualquer do povo pode, tá certo, gente? Agora, não é recomendável, né? Não é recomendável. Você não tem essa obrigação. Não existe de você ato heróico, mas você pode, tá certo, gente? É facultativo esse tipo de flagrante, tá certo? Então, qualquer do povo pode, ó, se você não é uma autoridade policial e nem um agente de polícia, não há esta obrigação para você. É diferente, né, do flagrante obrigatório. A autoridade policial e seus agentes têm a obrigação de capturar, né, quem quer que esteja praticando um delito. Qualquer do povo pode, se tiver condições, e não é recomendável, tá certo, gente? Mas se tiver condições, pode. É facultativo aqui essa espécie de prisão. Pessoal, uma outra espécie de prisão, muito cobrada em prova, é o flagrante próprio. Ó, flagrante próprio, também conhecido como flagrante perfeito, flagrante real e o flagrante verdadeiro. Olha só o que é que diz o artigo 302 do CPP. Considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal ou acaba de cometê-la. Veja, aqui é a pessoa que é pego ali, vamos lá, imagine só, praticando um assalto. A pessoa tá lá, você passou na rua e visualizou a pessoa lá, botou a arma no outro e pediu a moto, pediu o carro, pediu o celular. Então ali ele está cometendo a infração. Ou acabou de cometer. Então vamos lá, o cara acabou de cometer, pegou o celular, botou no bolso, já tá em cima da moto para fugir, já tá dentro do carro para sair. Então veja, gente, em diversos crimes, ou ele está cometendo a infração ou ele acabou de cometer, tá certo? Vamos lá, outro exemplo. Imagine um crime contra a administração pública. Então vamos lá, o que é o flagrante? É a pessoa que está exigindo a vantagem indevida. É a pessoa que está recebendo ali ó, uma propina, corrupção passiva, certo? Então ele está recebendo, pegou o dinheiro, botou no bolso, opa, acabou de cometer, certo? Está cometendo ou acabou de cometer essa infração. Lembrando, né, que no caso de crimes contra a administração pública tem que ver se é próprio, né, aquele onde há uma consumação antecipada, mas a gente não quer entrar agora nesse mérito, certo? Então veja, o que é o flagrante? Ou a pessoa está cometendo a infração ou acabou de cometer. É a pessoa que ingressou no domicílio para subtrair ali o objeto e ele está em posse do objeto. Pegou o celular dentro da casa da pessoa, opa, está cometendo ali o furto. Ela está saindo pela porta, opa, acabou de praticar um furto, tá certo? Então esse é o nosso flagrante próprio. Temos também o chamado flagrante impróprio. Flagrante impróprio, que também é conhecido como flagrante irreal, flagrante imperfeito ou quase flagrante. Pessoal, é o inciso 3º do CPP. Ocorre quando o agente, já tendo consumado o delito,
ou em meio aos atos executórios é interrompido por terceiros. Ao fugir, ele é perseguido e preso. Então veja, é a pessoa que subtrai ali a moto, só que a polícia vai atrás, a polícia coloca ali em perseguição. É a pessoa que pegou o celular e a população veio para cima, ele foge e ele é perseguido e capturado logo em seguida, tá certo, gente? Ele é capturado logo em seguida, tá certo? Não é logo depois, é logo em seguida, após a prática do fato. Ocorre quando já consumou, certo? É interrompido, é perseguido e preso, tá certo? É preso logo em seguida. Atenção, nessa perseguição não tem necessidade de ter o contato visual. Você pode estar perseguindo a pessoa e perder o contato visual. Pô, entrou em que rua? Pô, entrou nessa aqui. Vamos lá. Ah, vi passando ali agora. Você vai atrás. Tá certo? Não precisa ter o contato visual 100%. A perseguição, ela deve ser ininterrupta. Pessoal, se a questão falar o seguinte, os policiais não encontraram, voltaram para a delegacia. Durante a volta para a delegacia, um terceiro ligou e informou onde estavam aqueles meliantes que praticaram o delito. Veja, já houve a interrupção. O fato de retornar ali ó, da perseguição, mesmo que logo depois haja uma ligação informando o paradeiro, não é mais flagrante impróprio, tá certo, gente? Já encerrou o flagrante. Então, essa perseguição, ela tem que ser ininterrupta. Professor, essa perseguição tem o prazo de 24 horas? Não. A gente viu, por exemplo, o caso Lázaro, né, lá em Goiânia, Goiás. O caso Lázaro durou vários dias, né, gente? Durou quase um mês, se eu não me engano, né? Então, veja, não tem necessidade. Ali estava uma situação de flagrante, ó. Enquanto a perseguição, as buscas, elas continuavam, ali ainda estava em flagrante, tá certo? Agora, os policiais, se fossem todo mundo para casa, Lázaro passou correndo, volta todo mundo, opa, já não é mais caso de flagrante. Se houver interrupção, já não temos mais o flagrante. A mesma coisa quando o policial ele troca de serviço. Então tá em perseguição, a guarnição sai e entra outra, pessoal, continua ali a perseguição, continua a busca, tá certo? Não precisa ser a mesma guarnição não, o que vale é a polícia continua ali buscando, né? Buscando ali capturar o indivíduo, tá certo? Então veja, essa perseguição ela tem que ser ininterrupta, ó. Não pode sofrer solução de continuidade, beleza? Não impondo tempo de sua duração, é o caso Lázaro, né? Não há um tempo aí mínimo nem máximo. Logo após, é o tempo entre o acionamento da polícia e o seu comparecimento ao local de crime para obtenção de informações quanto ao agente. Então, a partir do momento que a polícia recebe a ligação, vai até o local, ali já há uma perseguição, certo? Ali já está tentando levantar informações para descobrir quem foi. Temos também aqui o flagrante ficto, ó, de ficção, assimilado ou flagrante presumido. Nesse caso aqui, o agente ele é apenas encontrado depois, posteriormente, com objetos que façam presumir a sua autoria. Pessoal, nesse caso aqui, ele não foi visualizado praticando o crime. Não foi visto ele entrando na casa, ninguém viu aqui ele exigindo a vantagem indevida, ninguém viu aqui ele entrando na residência para subtrair bem, ninguém viu ele colocando a arma, né, e solicitando ali uma vantagem indevida, exigindo uma vantagem indevida. Não, e também ele não foi perseguido, certo? Não houve ali, ó, flagrante perseguição. Não. Nesse caso aqui, flagrante ficto, ele é encontrado posteriormente, certo? Posteriormente, com objetos que façam presumir a sua autoria. Imagine só a seguinte situação. Você está passando à noite por uma avenida e você encontra ali uma pessoa caminhando, certo? Você encontra ali uma pessoa caminhando com uma garrafa de vidro na mão. Você está vendo uma pessoa caminhando, madrugada, com uma garrafa de vidro na mão, com sangue ali pingando, né? Logo mais à frente você encontra um corpo. E esse corpo, ele foi vítima, certo, gente, de uma garrafada. Você vê, ó, que uma garrafada ali deram no coiteado, o coiteado ficou sangrando até morrer. Pessoal,
Presume-se que quem deu a garrafada foi o cara que estava andando de madrugada, à noite, sozinho, com essa garrafa na mão. Você viu ele dando a garrafada? Você não viu. Você flagrou ele dando a garrafada e perseguiu? Não. Mas você encontrou posteriormente com objetos que façam presumir a sua autoria. Então temos aqui o flagrante ficto. Agora tem que ter cuidado com algumas espécies de flagrante, tá certo? Existem algumas espécies de flagrante, gente, que ele não é aceito, né? Ele não é aceito pela o nosso ordenamento jurídico, tá certo, gente? Então a gente vai ver qual flagrante é aceito e qual flagrante não é aceito. Vamos lá. Flagrante preparado, provocado, crime de ensaio, delito putativo por obra do agente provocador. Vamos lá. Qual é o conceito? Aqui há um induzimento à prática do crime pelo agente provocador, que ao mesmo tempo toma todas as medidas necessárias para tornar impossível a consumação do delito. Pessoal, imagine, o policial, ele quer pegar o cara que tá com a moto ali fazendo aquele barulho de torbal, né? Descarga aí barulhenta. E ele não consegue localizar o cara, ele olha ele para um lado, para o outro, o cara não vem. Aí quando ele olha, poxa, gente, quando ele olha para frente, tá o cara tomando cerveja no bar. Aí o policial vai lá, pede reabilitação dele, o policial vai lá, olha a moto dele, vê que a moto dele está sem aquela descarga barulhenta, está normal. O policial fala, rapaz, eu não posso prender a moto dele porque a moto dele está normal. Não tem aí a adulteração. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para que ele vá até a delegacia para a gente poder consultar. Eu vou dizer que o meu celular aqui não estou conseguindo consultar. Vou dizer que está sem consulta e vou conduzi-lo até a delegacia para a gente poder fazer a consulta. Assim que ele subir na moto, eu vou prendê-lo por estar dirigindo embriagado. Veja, estamos diante aqui, gente, de um flagrante provocado, um flagrante preparado. O policial, ele induziu a prática do crime, tá certo? Então ele não pode prender a pessoa porque ele mesmo induziu a prática do crime, foi provocado, certo? A gente estamos aqui diante de um delito putativo por obra do agente provocador. A mesma coisa acontece na lei de droga. Imagine um policial disfarçado, ele, né, ele tá lá na comunidade tentando ver quem é o traficante. Ela é suspeita de um cara, certo? Ele fala bem assim, rapaz, tô querendo comprar uma droga, me consiga aí uma droguinha? Veja, cara, ele não era traficante, ele nunca vendeu droga, certo? Nunca teve contato com droga, mas ele sabia onde era a boca que vendia. E o cara fala bem assim, seu policial, lógico, né? Volta aqui, o policial estava disfarçado, ele não sabia que era policial, né, gente? Senão não tem graça aqui a história. Então vamos lá. Policial disfarçado, né, em uma comunidade onde há ali a venda de drogas, tá certo? Ele chega para um rapaz, tentando descobrir quem é o traficante, e começa a pedir droga. Velho, me veja uma droga aí, pô. Tô querendo comprar uma droguinha? Vá, pô. Você vai ganhar aqui duzentão. Vou lhe dar duzentão para você trazer aqui uma droguinha para mim. O menino que tava lá, que não é traficante, nunca vendeu droga na vida, sabia onde era a boca de fumo, foi lá, pediu a droga ao traficante e falou, ó, me dê aí uma pequena quantidade, daqui a pouquinho eu volto para pagar. O traficante conhecia ele, entregou a droga. Esse garoto, ele foi até o policial disfarçado e vendeu a droga. Pela primeira vez, ele vendeu a droga. E aí o policial efetuou o flagrante, dizendo bem assim, você está preso por tráfico de drogas, eu acabei de presenciar você vendendo droga. Pessoal, isso aqui é um flagrante preparado, é um flagrante provocado, é um crime de ensaio. Veja, tudo isso aqui foi provocado, o agente provocou, certo? Então perceba que no meu exemplo, eu falo que o rapaz ele nunca vendeu droga. Por quê? Tem que ter cuidado que na lei de drogas, lá no artigo 33, você tem um tipo misto alternativo. O que é isso? São vários verbos. No meu exemplo eu falei, ó, a pessoa nunca vendeu droga. Foi lá a primeira vez, pegou o traficante e vendeu para poder ganhar uma grana. Certo? Ele é traficante? Sim, traficante. Agora, ele poderia ser preso por essa modalidade, vender? Não, porque ele foi provocado. Agora, se ele é um traficante, além de vender, ele armazena, ele tem depósito, ele traz consigo,
O policial disfarçado não pode praticar o flagrante pela venda, mas ele pode enquadrar no armazenamento, no depósito, ele pode enquadrar em uma outra modalidade. Porque a droga, ou melhor, o tráfico, ele é um tipo misto alternativo. Então você pode enquadrar em várias condutas, exceto aquela que foi provocada, beleza? Pessoal, bora pro intervalo, daqui a pouco a gente volta aí com o nosso segundo bloco aqui de prisões.